Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar com a segunda parte da Carta Universal, capítulo 2 da Carta Universal de Tiago aos judeus cristãos espalhados pelo Império Romano. Então, Tiago continua mostrando quais são as características de uma vida cristã correta, mas principalmente dirigindo instruções aos judeus. Nessa segunda parte do capítulo 2 da Carta de Tiago, ele vai abordar do versículo 14 ao 26, a temática da fé, que se comprova com atitudes. E esse tipo de fé é viva. Esse é o tema que vai ser abordado, uma fé viva, né? Que é acompanhada de atitudes que comprovam essa fé correta. Então, eu separei os tópicos A, B, C, D e E. Primeiro, o tópico fala sobre uma fé sem obras concretas não comprova a característica da salvação. Então, a salvação, a vida cristã, ela tem marcas e características. Uma fé sem obras concretas não comprova a salvação na vida de alguém. A vida cristã, a confissão de fé, não pode ficar apenas em palavras. O tópico B vai falar sobre o seguinte: existe fé diabólica? É uma pergunta. E o texto vai falar que sim. É aquela que não resulta na vontade de Deus, sendo realizada, a saber, ou seja, é vazia de amor. Tópico C. Não é por dizer apenas. Não é por dizer apenas que se tem fé, é que se prova ou que se comprova a salvação. Entretanto, sim, é aquele que se arrisca em obediência a Deus. Este comprova que é salvo. Então, a fé, a vida cristã não tem que ficar apenas numa confissão de fé. Eu sigo a confissão de fé de Westminster, a confissão de tal igreja, de tal convenção, de tal denominação. Se essa denominação, se esse estilo de vida dessa denominação, pode ser histórico ou não, calvinista ou não te faz ultrapassar a barreira das palavras e você não vive praticando, obedecendo a palavra de Deus, a vontade de Deus revelada, você está se enganando. Isso está comprovando que você não é salvo. Beleza? O tópico D vai falar o seguinte: tanto Rabi quanto Abraão são provas vivas de como são provas de risco e perigo em favor da fé no Messias e no seu reino. Raabe ouviu falar e viu o seu reino tremer e os demais reis ao redor de Canaã e da terra do deserto de Canaã tremerem e perderem. Ouviu falar dos cataclismos e de como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó castigou o Egito, um dos maiores impérios antigos, foi derribado, porque Deus, o Deus verdadeiro, de Abraão, estava cumprindo a sua promessa de que por meio desse povo viria o reino deles ser estabelecido e que o nome do Deus verdadeiro seria conhecido e que por meio dele a salvação viria, porque foi prometido a Abraão. Abraão, toda a terra de Canaã, falando sobre essa promessa de que por meio de sua descendência viria a salvação a todas as famílias da terra. Então Rabi teve fé no Messias. E o próprio Abraão teve fé quando entregou o seu filho. Se arriscaram pela fé. Amaram mais a Deus, ao Messias, ao seu reino, do que os seus próprios desejos e vontades.
se arriscaram em obediência, mostrando a sua fé. E o último tópico vai falar sobre o seguinte: quando não se pratica a plena vontade de Deus revelada nas suas sagradas escrituras, isso só comprova que jamais nascemos de novo, ou seja, não somos eleitos, não estamos atuando, não estamos vivendo como eleitos. Isso aqui é muito perigoso, porque pela estética religiosa pode haver um auto-engano e pode se replicar e sintetizar crentes que jamais são nascidos de novo. Então perceba que não é uma coisa que é só de palavras de confissão. Se o